Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte: Deus é sabedoria, pureza e santidade. Vem comigo até o final aí. Mas antes, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se bem rápido. Clica aí no botão, aproveita e já clica no sininho, para que você não perca nenhum vídeo. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui trazendo um vídeo reflexivo para você, uma instrução e um ensinamento bíblico. É mais um estudo do que propriamente uma mensagem, mas é impossível a gente estudar a Bíblia sem fazer reflexão. Então curta, comenta, compartilha. Vamos enviar esses vídeos para o maior número de pessoas possíveis. E já avisa aí, ó, vem coisa muito boa aí. Tá falando sobre o Apocalipse, tá vindo coisa muito boa pela frente. Então não perca. Eu conto contigo e te agradeço muitíssimo se você está ajudando a gente nessa missão de levar o Evangelho por toda a terra. Texto desse vídeo, Apocalipse 1, versículo 14. Apocalipse 1, 14 diz assim: A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Amém? A gente vai dar uma pausa aqui para a gente continuar nos próximos vídeos. O próximo vídeo é o versículo 15 e o outro é o versículo 16. Tem muito ensinamento aqui nesses textos. Esse versículo 14, ele traz essas questões do seu rosto branco, dos cabelos brancos, dos olhos. Aqui em Apocalipse fala como chama de fogo, é aquilo que a gente já falou no vídeo anterior. Deus dá uma visão, Deus mostra. E se você mostrar para 3, 4 pessoas, pedindo para pessoas relatar, as pessoas vão relatar aquilo que elas estão vendo, da maneira que elas estão vendo. Então, a visão aqui, ela é idêntica à visão que Ezequiel teve no capítulo 1 e que Daniel teve, e que a gente vai ver a visão de Daniel no capítulo 7 e também no capítulo 10, 7, 9 e 10, 6. 7, versículo 9 e 10, versículo 6 de Daniel. Mas também Ezequiel, capítulo 1, também vai mostrar isso. Lá em Daniel, vai falar que ao redor do trono havia fogo. Então, o fato de ser como fogo, ou realmente ter fogo, é uma discussão que, na verdade, pouca coisa vai acrescentar no ensinamento, porque Daniel vai afirmar que havia fogo. João vai falar assim, é como fogo, porque ele estava vendo ali as chamas. O fato é que tanto Ezequiel, quanto Daniel, quanto João estavam vendo chamas ali. Então João estava falando assim, da sua boca, no versículo 14 ele fala, os olhos como chama de fogo. Ou seja, não significa que os olhos estavam como fogo, mas deles saíam fogo. Então é isso que João está relatando aqui, que vai bater com o que Deus mostrou para Ezequiel, que mostrou para Daniel. Se for pegar aí a diferença de tempo entre um e o outro, e o fato de Daniel e Ezequiel ter sido escrito antes de Jesus Cristo, antes de tudo que aconteceu depois, você vai ver como Deus realmente é tremendo e o poder de Deus é maravilhoso, que para Ezequiel e para Daniel, Deus mostrou algo que lá na frente ia ser contemplado, ia ser identificado através de Jesus Cristo. Então isso é tremendo a gente entender essa visão. Quando fala aqui da sua cabeça e cabelos brancos, também vai bater exatamente com a visão dada por Deus anteriormente. Porém, a gente precisa deixar bem claro aqui é que o fato da expressão branca estar sendo colocada aqui é em oposição à sujeira. Até hoje, se você tem roupas que são brancas, elas precisam ser lavadas com algo diferente. Se vai usar alvejante, um alvejante não pode ser usado numa roupa de cor, uma roupa preta, ela vai ser usado numa roupa branca. E o que vai mostrar com o uso de que aquela roupa ela está preservada na sua limpeza é o fato dela continuar branca. Se uma roupa que é mal lavada ou que a sujeira é uma sujeira que não consegue sair, aquela roupa vai começando a deixar de ser branca. Por quê?
porque a sujeira está entranhando. Então não tem nada a ver aqui com questão de racismo. Pelo amor de Deus, isso aí é uma viagem que tem que usar muita droga para chegar nesse ponto aí, que é fugir completamente à realidade. O texto bíblico está falando nesse sentido de pureza. Então Deus, ele é pureza. Então quando está falando de cabelos brancos, está falando de sabedoria, porque à medida que o tempo passa, a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai adquirindo experiência, a gente já sabe como resolver algumas coisas, outras coisas a gente não fica muito afoito, a gente deixa de ser tão eufórico com determinadas coisas, a gente passa a administrar melhor as coisas dentro do tempo, né? A gente não administra o tempo, mas a gente faz uma gestão administrando as coisas e as tarefas dentro do tempo. Isso é feito com a maturidade. Isso traz essa ideia da maturidade. E a maturidade precisa levar sabedoria. Se a pessoa tem uma determinada idade e não conseguiu aprender nada na vida, a pessoa não conseguiu tirar a conclusão, significa que ela não é uma pessoa sábia. Porque a sabedoria vai fazer a gente não ser tão impulsivo. A sabedoria vai fazer com que a gente pare para refletir um pouco e antes dê uns minutinhos. Quando a gente fala parar, né? É ter aqueles minutinhos antes de tomar uma decisão para ponderar, para imaginar, poxa, eu já vi isso acontecer com alguém, eu já li isso na Bíblia, eu conheço um personagem bíblico que já passou por uma situação parecida, qual foi a consequência dessa decisão, qual foi a consequência daquela decisão. Essas ponderações só vão acontecer com o tempo. Uma criança, um adolescente, ele não vai ter noção, não tem muita noção do perigo, não tem noção que machuca, não tem noção que fere, entendeu? Então são coisas que vão acontecendo que com o tempo a gente vai começando a descobrir, poxa, eu preciso aprender a falar melhor, eu preciso aprender como me expressar, eu preciso aprender a chegar, eu preciso aprender a fazer, eu preciso aprender a tomar decisões. Poxa, hoje eu entendo que toda decisão tem uma consequência, mas por que eu entendo isso? Porque eu já tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem. Isso significa sabedoria. Quando a pessoa entende que decisões geram consequências, isso é um sinal de sabedoria. Pessoas que tomam decisões de maneira inconsequente, que não se importam com a consequência, isso mostra tolice. Uma pessoa tola, ela toma as decisões sem ponderar, ela toma decisões sem pensar em consequência, ela toma decisão sem noção nenhuma das consequências daquilo, para ela, para o outro, né, ou para a sua família, para as pessoas que estão perto ou para as pessoas que estão longe. Tudo que a gente faz vai ter consequência. E é a sabedoria que vai trazer isso para a gente. Então, a sabedoria, ela é muito associada na Bíblia com o cabelo branco, com a idade, com o tempo, porque até as funções cerebrais, elas mudam com o tempo. Até áreas do cérebro, elas passam a ser utilizadas com o tempo. Eu não vou entrar em neurociência aqui, mas é só você pesquisar isso daí, tem vários vídeos falando sobre isso aí na internet, tem muitos livros também falando sobre isso. Então tem áreas do cérebro que elas começam a ser utilizadas e outras são melhor utilizadas com o tempo. Né? O cérebro de um adulto, o funcionamento dele é diferente de um cérebro de uma criança. Então, esse branco aqui, ele está trazendo para a gente, olha, Deus, ele é sabedoria e ele é pureza. Não tem que haver mácula, tem que estar limpo. Então, a cor branca é associada na Bíblia com esse fato, de que uma coisa que começa a ficar manchada, encardida, começa a ficar muito suja, ela deixa de ser completamente branca. Para manter branco, você tem que estar sempre limpando, alvejando e tratando para que a sujeira não permaneça ali. Assim deve ser a nossa alma. Ela precisa ser tratada, precisa estar sempre lavada. A figura da água, do Espírito Santo, ela é muito usada na Bíblia, e a gente vai falar sobre isso aqui também em Apocalipse, que o Espírito Santo, ele é a água que limpa, que purifica, que lava. Essa é uma figura muito usada na Bíblia para a gente entender que a nossa alma precisa ser limpa e lavada pelo Espírito Santo. E a figura do fato de ser branco não tem a ver com cor da pele ou raça, tem a ver com ausência de sujeira, ausência de manchas, não deixar ficar encardido, porque para uma coisa ficar encardido é porque ao longo do tempo não houve tratamento, não houve acompanhamento, não houve um lavar constante. A nossa alma precisa ser lavada constante. Não adianta lavar só uma vez e continuar usando.
tem sempre que ter uma manutenção para que aquilo continue branco, para que algo continue com a mesma brancura, como se fosse novo, precisa ter uma manutenção. Então é nesse símbolo que é usado aqui em Apocalipse, esse símbolo do branco. E o símbolo do fogo vai falar exatamente sobre santidade. Essa figura aqui, essa imagem que João está vendo aqui desse Filho do Homem, desse Jesus Cristo, vai bater com a imagem que Pedro, Tiago e João já tinham visto lá no Monte da Transfiguração. Quer dizer, Tiago e Pedro não tiveram essa visão aqui, só João teve, mas João está relembrando algo que ele já tinha visto lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro e com Tiago. Eles viram essa imagem quando Jesus foi transfigurado, exatamente ele ficou ali, as suas vestes ficaram resplandecentes, um branco resplandecente, exatamente para dar esse sinal de santidade. E por que é importante a gente entender que Deus ele é sabedoria, pureza e santidade? Porque isso tem a ver com a nossa identidade, isso tem a ver com o que você é. É por isso que o diabo ele tenta tanto atacar a sabedoria, evitar que pessoas sejam sábias, evitar que pessoas ao longo do tempo saibam tomar decisões, evitar que pessoas ponderem as decisões que vão tomar, evitar que pessoas pensem nas consequências das decisões. Então, o que o diabo mais quer é que as pessoas tomem decisões de maneira impulsiva e irracional. Isso é o oposto de sabedoria. O que mais o diabo quer é que as pessoas manchem a sua alma através de diversas relações sexuais, através de uma vida promíscua, através da pederastia, da lascívia, da pornografia. Isso tudo vai manchando a alma. Relações sexuais, elas mancham a alma, porque parte da alma daquela pessoa com quem se tem relações fica encruada ali, e aí tem que ter um alvejante, um poder espiritual muito grande para lavar aquilo, desde que aquilo não aconteça de novo, desde que não haja uma nova prática, porque senão não adianta você passar uma roupa que manchou, a criança deixou derramar um suco, você rapidamente botou ali no alvejante e tal, limpou, secou, entregou para a criança. Se ela sujar de novo, vai continuar suja. Então, lavou, tem que conservar e tem que evitar que caia coisa em cima, nova sujeira em cima, para que se mantenha branco. E você vai mantendo, vai fazendo manutenção. Se você acabou de lavar e ela derramou uma outra coisa que manchou, já era. Então, quando Deus nos lava, nos purifica, é para que a gente não cometa de novo, é para que a gente não faça aquele erro de novo. Então, a pureza tem a ver com isso. Por isso o diabo ele tenta tanto atacar as pessoas na área da sua pureza, para que as pessoas deixem de ser puras, para que as pessoas cometam atrocidades, roubos e pecados contra o próprio corpo, que os pecados da área sexual eles têm a ver com essas manchas na alma. Então, tudo que é relacionado à área sexual de pecados tem a ver com manchas na alma e é o oposto da pureza e da santidade. Uma vida santa é entender que você tem um propósito, que você tem um objetivo, que Deus te chamou. Não, eu não vou fazer isso porque vai atrapalhar o chamado de Deus na minha vida. Eu não vou entrar nessa prática, eu não vou fazer parte desse grupo, eu não vou seguir essa linha de pensamento, eu não vou votar em determinadas pessoas, eu não vou concordar com determinadas ideologias, porque isso vai atrapalhar o meu propósito e o meu chamado. Lembra do vídeo anterior? Toda visão de Deus, todo chamado de Deus gera uma ação, mas Deus nunca vai gerar uma ação contra os seus princípios, contra os seus valores. Deus ele é leal aos seus valores, aos seus princípios. Deus ele é leal e é fiel, porque a lealdade valoriza princípios. Algumas pessoas usam a lealdade para o mal, são leais ao mal, mas Deus ele é leal aos seus princípios, aos seus valores e a tudo aquilo que ele apregou. Então a fidelidade, a lealdade, ela tem a ver com a fidelidade. Não é possível só ser fiel, tem que ser leal. E ser leal significa estar envolto nos princípios e valores. Uma pessoa desleal, você procura pela expressão desleal na Bíblia, você vai ver várias expressões. A gente vai verificar, se procurar a palavra leal, você vai ver tanto leal quanto desleal na Bíblia, que Deus ele quer que a gente seja leal. Livro de Salmos, livro de Crônicas, Êxodo, Deuteronômio, várias passagens em que Deus fala que ele quer que a gente seja leal, porque a lealdade vai levar à santidade, que é
o entendimento do nosso propósito. Quando a gente fala em santidade, é entender que eu sou separado desse mundo para seguir um propósito, para seguir na direção que Deus traçou para mim, porque eu entendo que há uma direção e há um caminho traçado por Deus para mim. Então, entender que você tem um chamado, que você tem um caminho trilhado por Deus, vai levar você a uma vida de santidade. E para isso, você tem que ser leal aos princípios e valores. Se você não consegue ser leal, se você não consegue entender os princípios e valores, você começa a tomar as decisões por você mesmo e acaba sendo inconsequente. Então aí tudo isso que o diabo quer. Então entender que Deus é sabedoria, Deus é pureza e Deus é santidade, é entender que você que Deus está na tua vida, Jesus Cristo está habitando em você. Então você, nós temos que ser sabedoria, pureza e santidade. Isso envolve lealdade e fidelidade. São temas importantes e que vão ser trabalhados aqui no livro de Apocalipse até o final. Lealdade e santidade ao Senhor, sabedoria, pureza e santidade e fidelidade a Deus. Que isso te conserve sempre, querido. Não tenha medo de se manter firme. Não fique com medo. Eu sei que às vezes... E aí Deus está mostrando aqui, né? Eu sei que às vezes eu e você temos dificuldades. Às vezes a gente quer tomar decisões. Às vezes a nossa carne fala mais alto. Mas entenda, ser sábio é exatamente entender. A carne quer, mas eu não devo fazer. Paulo ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Entender que eu preciso tomar a decisão em torno do que convém, não em torno do que é lícito ou que minha carne quer, isso envolve sabedoria. Seja sábio, querido, seja puro, seja santo. Esse é o chamado de Deus na tua vida. Cumpre o propósito. Recebeu a visão? Passa adiante. Vamos passar para os outros, vamos fortalecer uns aos outros, querido. Porque tem sempre aquelas pessoas que são um pouco mais fracas do que nós. Deus está te chamando para ser forte e corajoso, ser leal e fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Rica e abundantemente.